Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre esse tema que é um super interessante, né? Falando o que não dizer para uma pessoa com câncer. E isso é bem interessante mesmo, porque muitas vezes a gente conhece alguém que tem câncer e não sabe como se portar, e às vezes conversando numa conversa sem querer a gente fala não uma coisa ofensiva, mas uma coisa que às vezes incomoda sem querer essa pessoa amiga, né? Amiga nossa com câncer. Então é bastante interessante esse assunto. Vamos ler um pouquinho sobre esse artigo aqui e comentar. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês, como sempre, se inscreverem no canal. Então clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Clique no sininho também para ativar as notificações, que aí sempre que tiver um vídeo novo vocês vão receber. E aí, assim que receberem, também assistam o vídeo, depois curtam, compartilhem e também não deixe de deixar uns comentários que vocês vão fazer assim esse vídeo crescer, né? Então essa informação como essa desse artigo de hoje vai estar chegando para mais e mais pessoas e outras informações também sobre câncer, oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos complementares, tratamentos alternativos, tratamentos novos, modernos, notícias de pessoas com câncer, análises como essa, sempre numa linguagem simples, tranquila para que todos possam entender e traduzida, né, comentada aqui por um oncologista. Então vamos lá, gente. O que não dizer para uma pessoa com câncer? Mesmo bem intencionados, alguns comentários e sugestões podem soar de maneira negativa e até atrapalhar o tratamento. Então, receber o diagnóstico de câncer é impactante, desencadeia medos e dúvidas. É como se o chão se abrisse à nossa frente, aquele velho clichê, né? Mas é importante acreditar na possibilidade de cura. Esse é o primeiro passo para iniciar a nova fase. E procurar suporte também. E normalmente suporte psicológico com psicólogo, né? Esse é o que eu acrescento. A dificuldade de lidar com essas primeiras informações muitas vezes deixa o paciente perdido e com grande receio, medo do que está por vir. E por isso, ao conversar com alguém que foi diagnosticado, evite frases que não possam soar de maneira positiva. Então, na verdade, a gente deve conversar com as pessoas com câncer, se mostrar disposto, se mostrar aberto a bater um papo, né? A amizade, né? Então, fornecer a amizade àquela pessoa que tem câncer. Isso sim, a gente tem que buscar, né? Então, a pessoa que tem câncer não se afasta. Procura a pessoa e trata ela de uma forma normal, porque muitas vezes aquela pessoa às vezes só está querendo ser tratada como uma pessoa normal e não como uma pessoa doente. Por mais que você queira tratar uma pessoa doente bem, mas a pessoa não quer ser tratada como um doente bem, ela quer ser tratada como uma pessoa tratada bem, né? De uma forma boa, sem estar doente ou não, né? Então, da forma mais normal possível. Isso é o que eu mais vejo dos pacientes falando. Bom, e aqui, por exemplo, não se recomenda dizer a um paciente com câncer que ele vai superar isso ou que vai ficar bem. Embora essa seja uma intenção positiva, nem sempre é uma garantia. E pode parecer ignorante ou insensível diante da gravidade. Por exemplo, às vezes a pessoa sabe que tem um câncer grave, sabe que tem um risco de morte alta, ou então mesmo tem uma certeza de morte, né? Às vezes num câncer metastático em fase avançada, com dificuldade de tratamento, e você fala, não, vai superar, vai ficar bem. Às vezes é totalmente fora da realidade isso, né? Você vai passar por isso, você vai ficar bem. Às vezes é fora da realidade. E a pessoa às vezes sabe disso, né? Então quando você às vezes ajuda falando isso, às vezes você está sendo fora da realidade, né? E o paciente pode saber disso, perceber isso, que você está desajeitado ali sem saber muito o que falar, né? Então, procure entender o que o paciente está passando. E aí eu falo também, procurar entender como o paciente está entendendo a sua doença e aí ajudar de uma maneira melhor, né? Em vez disso, faça a pergunta, em vez de falar, vai ficar bem, vai ficar bem, vai ficar bem, fala como que você está lidando com isso, como que eu posso te ajudar, ou o que você gostaria que eu soubesse, ou o que você gostaria que eu fizesse, né? Então, em vez de a gente tentar adivinhar, por que a gente não pergunta, né? É a melhor forma, porque aí você vai estar ajudando exatamente o que a pessoa quer, e não como você acha que a pessoa gostaria, ou como você acha que a pessoa deveria ser ajudada. Né? Melhor forma, é sempre aquele diálogo, né? E isso vale para qualquer relação humana, né? Não só quem tem câncer. E aqui vão outros exemplos de pessoas diagnosticadas com câncer. Não coloque a culpa do câncer no estilo de vida. A gente sabe hoje em dia que a maioria dos cânceres tem relação sim com o estilo de vida,
Porém, não é o momento de você culpar a pessoa. Então, colocar a culpa na doença no estilo de vida ou sugerir que o câncer é resultado de escolhas ruins, por exemplo, a pessoa sempre fumou e descobriu um câncer de pulmão. Isso é culpa do seu tabagismo. Às vezes só piora as coisas. Na maioria, por exemplo, nós médicos a gente precisa falar para poder incentivar a pessoa a melhorar os hábitos e para a pessoa parar de fumar, né? Mas às vezes um amigo ali talvez não seja o momento, né? Principalmente próximo do diagnóstico. Na maioria às vezes você pode ajudar a pessoa a melhorar os hábitos mesmo sem falar, né? Pessoa fuma, vamos sair, vamos distrair. Pessoa se alimenta mal. Em vez de falar, você devia comer melhor, fala, vamos fazer uma comida boa aqui para você, saudável, vamos brincar aqui de fazer uma comida, ou então vamos sair para caminhar, vamos fazer uma atividade física, eu vou passar a fazer contigo, né? Estimular sem falar, né? Na maioria dos casos, o câncer tem causas complexas e multifatoriais, incluindo genéticos, ambientais e comportamentais, mesmo que a gente saiba que os comportamentais hoje em dia têm muita influência. Comentários desse tipo podem aumentar a ansiedade da pessoa que está lidando com a doença e a sensação de culpa, né? Então a gente tem que apoiar as mudanças e não apontar os erros. Essa foi bem direta, né? Então, você está tão bem, nem parece que está com câncer. Então essa também pode ser insensível, que como fala, né? Porque minimiza as lutas que a pessoa está enfrentando. A aparência nem sempre reflete o bem-estar e ela pode estar lidando com uma série de desafios como dor, como fadiga, ansiedade, parte psicológica, né, principalmente, mas físicas, uma diarreia, uma dificuldade para se alimentar, uma falta de apetite, enjoo, e às vezes ela pode não estar aparentando isso, né? Então isso não quer dizer nada da luta daquela pessoa. Então o paciente oncológico não precisa ter aparência de doente. Às vezes eu sempre falo, às vezes você pode estar no mercado, na fila do mercado, na fila do pão, e ter uma pessoa na sua frente na fila tratando, fazendo quimioterapia, fazendo naquela hora, não é fazendo no mês, na semana, é fazendo naquele momento, porque tem quimioterapias que a pessoa vai para casa com a quimio, né? Então, não precisa ter aparência de doente. Além disso, essa frase pode sugerir que a pessoa com câncer não deveria se sentir mal, ou que as dificuldades que está enfrentando não são válidas. Ou a pessoa pode até se sentir culpada, de certa forma, por não estar se sentindo doente, estar com uma doença, mas não estar mal, né? Então é complicado a cabeça das pessoas. Então isso não é uma coisa que deve ser falada. Em vez disso, pergunte como a pessoa está se sentindo e o que você pode fazer para ajudar se ela estiver se sentindo mal com alguma coisa, né? Não dê conselhos que não foram solicitados. Isso é super interessante, é super comum, né? Menina, vou te contar uma coisa. Fulano tomou isso e melhorou, tomou chá daquilo, melhorou. Você tem que fazer também. Por melhor das intenções que a gente tem, às vezes não é o momento, e a pessoa às vezes não vai aceitar aquilo da mesma forma, e às vezes você só vai confundir aquela pessoa, né? Então é melhor esperar um momento para quando uma conversa cair num assunto desses, falar, entendeu? Então, às vezes, mesmo frases bem intencionadas podem surtir efeito negativo. É importante respeitar o espaço e as escolhas do doente. Embora com boas intenções, dar conselhos não solicitados podem ser vistos como invasivos ou desrespeitosos, né? Se você tá doente, você quer seguir o seu médico, fica aquela pessoa insistindo, faz aquilo, fulano teve isso, mas com fulano foi assim, e assim, assado. Isso pode ser ruim para aquela pessoa e pode até fazer o doente se afastar de você que está querendo ajudar, né? Porque às vezes a pessoa não quer nem falar sobre o câncer. Então a pessoa com câncer precisa de suporte e compaixão, não ser forçada a seguir conselhos que ela não solicitou. Muito legal essa frase. Em vez disso, respeite as decisões sobre o tratamento. Se a pessoa quiser compartilhar suas preocupações ou pedir conselhos, ela vai pedir os conselhos. E até lá é melhor oferecer ouvidos abertos e apoio emocional. Então é muito melhor ouvir do que falar. Então, se tiver com uma pessoa com câncer, é preferível você ouvir mais do que falar menos. Esse também é um conselho que eu dou aqui, que não foi solicitado, né? Mas estou dando para vocês aqui. Não relativize o tipo de câncer que a pessoa tem, dizendo que o outro poderia ser pior. Até porque cada sofrimento de cada pessoa é individual, né? Então, pessoas com cânceres com alta chance de cura, cânceres pequenos, às vezes sofrem muito mais do que pessoas com cânceres grandes, avançados, metastáticos, cheios de sintomas. Então, isso não quer dizer nada com nada. Então, cada pessoa é única e cada pessoa tem que lidar com o seu câncer independente da gravidade. E além disso, fazer comparações minimiza o sofrimento de quem está passando, né? Ofereça apoio sem julgar ou sem comparar. É difícil para a gente, né, que está querendo ajudar, mas é importante sim. Não recomende tratamentos sem eficácia comprovada, além de não ajudar. Isso vai muito do conselho também, né? É
essas recomendações podem atrapalhar o processo de cura. É importante seguir recomendações médicas. Então, existe uma grande quantidade de desinformações e soluções caseiras que são promovidas como cura para o câncer e muitas vezes são ineficazes e até atrapalhar o tratamento, né? Isso realmente tem muito, né? Principalmente os chás, enfim. A recomendar um tratamento não comprovado, você pode estar colocando em risco a saúde da pessoa. Então é isso, ofereça apoio de amor incondicional, escute sem julgamentos e esteja lá para a pessoa, seja para conversar ou para ajudar de alguma forma prática. O mais importante é ter uma presença positiva e acolhedora. Distrair a pessoa, eu acho que a coisa mais legal é distrair a pessoa que está com câncer, como se fosse uma situação normal, que é como se a pessoa não tivesse câncer, né? Acho que é o mais legal. Mas cada pessoa é uma pessoa, tem gente que gosta de falar sobre o câncer, tem gente que gosta de pessoa que não gosta de falar, então seja só um amigo ali, sem querer ser um médico, né? Sem querer ser alguém que esteja interferindo de uma forma, ajudando no tratamento, né? Ajude na pessoa, não no tratamento. Então é isso, gente. Foi um tema legal aqui, um artigo legal dessa revista que trouxe esse tema à tona bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Coloque nos comentários aí se vocês já tiveram câncer ou se vocês já conheceram alguém que tiveram câncer. Como que vocês agiram, né? Quem teve câncer, como que vocês agiram? As pessoas ao seu redor agiram? Se elas quiseram toda hora te dar te dar dicas, né? Ou se você já quis dar dica para as pessoas que tiveram câncer, ou você ficou querendo perguntar sobre o câncer, ou se você falou assim, vai ficar bom, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem, e acabou que não ficando, né? Então coloque aí nos comentários o que vocês acham, ou realmente ficou, enfim, mas coloque aí nos comentários o que vocês acham, que para não dizer para uma pessoa com câncer, e a gente se vê no próximo vídeo.